Amigo vascaíno, a quinta-feira já começou daquele jeito que a gente conhece, com o coração acelerado e o noticiário fervendo em São Januário. E se você achava que o Vasco ia ficar parado, pode esquecer. O clima nos bastidores é de movimentação intensa, reforços no horizonte, saídas esperadas e muitas negociações sendo costuradas nos bastidores. O torcedor mal tem tempo de respirar, porque a cada hora surge uma nova informação que mexe com o emocional da galera. E o primeiro nome da lista que chama a atenção é Thiago Mendes. O volante, que tem 33 anos e uma bagagem pesada no futebol europeu, está a um passo de ser anunciado oficialmente como o mais novo reforço do Vasco da Gama. Para quem não conhece a trajetória do jogador, vale lembrar: Thiago Mendes brilhou no futebol francês com passagens sólidas pelo Lille e depois pelo Lyon. Recentemente estava atuando no futebol do Catar, mas seu desejo de voltar ao Brasil e vestir uma camisa de peso pesou na decisão. E o Vasco, atento às oportunidades de mercado, entrou forte nessa disputa. A diretoria cruzmaltina avançou nas conversas, acertou o salário, tempo de contrato, e hoje a única pendência para o anúncio é mais pessoal do que profissional. Isso porque, segundo informações apuradas, a esposa do jogador ainda está sendo convencida a se mudar para o Rio de Janeiro. Uma questão comum principalmente para quem vem de países com mais tranquilidade, como é o caso do Catar, onde Thiago Mendes morava. Mas dentro do clube a expectativa é positiva e existe uma confiança muito grande de que esse pequeno obstáculo será superado. O contrato já está todo desenhado: 2 anos e meio de vínculo com o Vasco, ou seja, até o fim de 2027. E olha que o salário também é respeitável. Thiago Mendes deve receber algo em torno de R$ 1 milhão por mês, valor esse que foi aceito pelo clube após entender a importância da peça para o meio-campo. Jogador experiente com capacidade de atuar como primeiro ou segundo volante, que pode oferecer uma saída de bola qualificada e segurança defensiva. Dentro do elenco atual é visto como uma peça que chega para ser titular absoluto. E mais do que isso, para ser um líder técnico e emocional dentro do vestiário. E não para por aí. O nome de Felipe Coutinho segue sendo o principal tema que toma conta das conversas no Vasco. O meia, que já vestiu a camisa do Gigante da Colina e é um dos grandes sonhos da torcida, vive uma situação delicada com o Aston Villa. O contrato de empréstimo com o Vasco terminou no dia 30 de junho e a partir desse momento oficialmente Coutinho voltou a ser jogador do clube inglês. Para poder assinar de forma definitiva com o Vasco, ele precisa primeiro rescindir com o Aston Villa, e é aí que mora o problema. Apesar de o jogador querer seguir em São Januário e o clube inglês também não demonstrar interesse em continuar com ele, existe uma pendência financeira que trava o desfecho. Aston Villa deve ao jogador uma quantia milionária em euros, algo em torno de 4 milhões referentes a luvas e bonificações não pagas. E é justamente essa dívida que impede que a rescisão aconteça de forma amigável. Coutinho até está disposto a abrir mão de parte do valor, já aceitou reduzir o salário para voltar ao futebol brasileiro, mas enquanto o martelo não for batido lá na Inglaterra, o jogador segue em um limbo. Ele treina no CT do Vasco com autorização, mas não pode aparecer em imagens oficiais, não pode ser relacionado para jogos e tecnicamente não pertence ao clube neste momento. É uma situação que preocupa principalmente pela proximidade dos compromissos importantes. O Vasco tem clássico contra o Botafogo no sábado da semana que vem e logo depois encara o Independiente del Valle pela Sul-Americana. 2 partidas que exigem o melhor do elenco e nas quais a presença de Coutinho seria fundamental. O que o clube espera é resolver essa situação o quanto antes. Caso a rescisão não seja concluída ainda nesta janela, o plano B é tentar estender o empréstimo por mais 6 meses, garantindo pelo menos a presença do jogador até o fim da temporada. Mas o desejo mesmo tanto do jogador quanto do clube é por um contrato definitivo com metas de renovação automática, garantindo a permanência por mais tempo. A novela continua, mas nos bastidores há uma confiança cautelosa de que tudo vai se encaminhar. A torcida, como sempre, acompanha tudo com ansiedade e esperança. Agora, falando de quem saiu, Dimitri Payet oficializou sua despedida do Vasco. Após um longo silêncio, o camisa 10 francês se pronunciou nas redes sociais agradecendo ao clube, a torcida e a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma mensagem emocionada, deixando claro o carinho que desenvolveu pelo clube e pela cidade, afirmando que sua alma agora também é carioca. Foi um fim de ciclo que para muitos aconteceu de forma precoce e longe do que se esperava quando o francês chegou com tanta expectativa. Mas é futebol e às vezes as coisas não saem como planejado.
O importante é que ficou o respeito e o reconhecimento. Enquanto isso, a base também segue movimentada, mas infelizmente os resultados em campo não têm sido os melhores. O Sub-20 do Vasco entrou em campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria e acabou derrotado pelo Palmeiras em pleno São Januário. O time paulista abriu 2-0 ainda no primeiro tempo e mesmo com o Vasco diminuindo o placar na etapa final com um belo gol de falta do volante Alder, a reação parou por aí. A derrota foi sentida especialmente porque o elenco do Sub-20 é recheado de talentos. Jogadores como Diego Minetti, Lucas Zucarello, Léo Jacó, Felipe Gabriel e o próprio Alder são nomes que já despertam interesse de grandes clubes e mostram potencial de seleção brasileira. Mas o desempenho coletivo tem deixado a desejar. A classificação para a próxima fase do campeonato está ameaçada. O Vasco é o 10º colocado com 23 pontos e apenas os 8 primeiros avançam. Faltam apenas 3 rodadas para o fim da fase de grupos e o time precisa de resultados imediatos para não dar adeus à competição de forma precoce. E aí inevitavelmente surgem questionamentos sobre o trabalho do técnico Matheus Curopes. O treinador chegou ao comando do Sub-20 por indicação do diretor Felipe, com quem trabalhou anteriormente em clubes como Bangu, Confiança e Volta Redonda. Mas o rendimento do time está muito abaixo do esperado considerando a qualidade do elenco. Muitos torcedores e até pessoas dentro do clube acreditam que o time poderia render mais com outro comando. As críticas aumentam a cada tropeço e a pressão para mudanças começa a ganhar força. Por outro lado, o trabalho no Sub-17 tem agradado. O técnico Sil Barros, que também foi uma indicação do diretor Felipe, vem conseguindo bons resultados e desenvolvimento individual dos jogadores. Mas isso só escancara ainda mais a diferença de rendimento entre as categorias e aumenta a cobrança sobre Curopes. O torcedor do Vasco, que é exigente e apaixonado, quer ver a base funcionando como celeiro de craques como sempre foi. E com tantos talentos ali não dá para aceitar atuações apagadas e eliminações precoces. No meio disso tudo surge uma movimentação que pode indicar troca de peças entre Vasco e Palmeiras. O lateral direito Mike, que está em fim de contrato com o clube paulista, foi sondado pelo Vasco. Já pode assinar pré-contrato e até agora não foi procurado pelo Palmeiras para renovar. Ao mesmo tempo, Puma Rodrigues, atual lateral do Vasco, também está no radar do Palmeiras. O jogador tem contrato até o fim do ano e já demonstrou vontade de sair em busca de mais minutos em campo, já que não vem sendo aproveitado. Ele tem como objetivo disputar a próxima Copa do Mundo e entende que precisa estar em atividade para isso. Então uma possível troca entre os dois jogadores começou a ser cogitada, ainda que de forma informal. Nenhuma negociação foi iniciada oficialmente, mas os dois clubes mantêm bom relacionamento e uma troca desse tipo não seria tão improvável assim. Se acontecer só na próxima janela, mas é algo para o torcedor ficar de olho. Com todas essas movimentações, fica claro que o Vasco está longe de estar parado. As engrenagens seguem girando, com a diretoria de futebol trabalhando em silêncio, buscando reforços, resolvendo pendências contratuais e já planejando o futuro. E o torcedor, como sempre, está no centro de tudo, acompanhando cada detalhe, torcendo, cobrando e esperando que as promessas virem realidade dentro de campo. Porque no fim das contas é lá no gramado que tudo se resolve. E olha, vascaíno, não para por aí não. Porque se o foco no momento está nas chegadas e saídas do elenco principal e na base que clama por mais organização, tem mais gente que pode pintar em São Januário. As conversas nos bastidores indicam que o Vasco ainda está de olho em nomes para reforçar posições carentes como a lateral direito, meio-campo e, dependendo das saídas, até o setor ofensivo. O nome do Mike, como falamos antes, ganhou força não só pelo que representa como jogador experiente e vencedor, mas também porque está livre para negociar. E é exatamente esse tipo de oportunidade que o Vasco tem tentado agarrar: atletas que estejam em fim de contrato com nome forte no mercado, mas que aceitem vestir a camisa cruz-maltina por um projeto esportivo sólido. Agora tem uma situação que precisa ser acompanhada de perto e é a de Puma Rodrigues. O uruguaio já demonstrou interna e externamente a insatisfação por não ter sequência. E quando um jogador entende que não está sendo valorizado, que não terá as chances que espera, começa naturalmente a buscar novos ares. O interesse do Palmeiras, apesar de discreto, existe. E essa troca com Mike poderia de fato agradar os dois lados. Puma ganha a visibilidade que quer em um clube que vai disputar títulos e tem calendário cheio.
Mike, por outro lado, encontra em São Januário uma chance de ser titular e um novo desafio num clube gigante. Mas tudo ainda é muito embrionário. O que existe por enquanto são consultas, conversas iniciais e uma movimentação nos bastidores. Enquanto isso, no campo, a comissão técnica segue focada em ajustar o time para a retomada da temporada. Fernando Diniz, mesmo com todas as dificuldades e oscilações que o elenco apresenta, mantém a confiança de que o time vai engrenar. O treinador tem sido peça fundamental para atrair jogadores como Thiago Mendes, como já foi no caso de Payet, e agora é com Felipe Coutinho. Muitos jogadores se sentem motivados em trabalhar com um técnico que, apesar das críticas, é respeitado dentro da classe e tem um estilo de jogo claro que valoriza o talento individual. Isso conta muito na hora de convencer atletas que estão entre ficar na Europa ou voltar ao Brasil. É uma moeda que o Vasco está usando bem. Mas não podemos esquecer que fora das quatro linhas o clube também vive um momento delicado. As questões políticas ainda causam certo desconforto, principalmente entre a SAF e o clube associativo. Há discussões internas, divergências de rumo, e isso, mesmo que não apareça publicamente com tanta força, respinga no futebol. O torcedor sente que há um ruído entre as partes e isso acaba gerando desconfiança. O que todos esperam é que o foco permaneça no projeto esportivo, na montagem de um time competitivo, e que as disputas políticas não atrapalhem ainda mais um processo que já tem seus próprios desafios. E voltando ao assunto Felipe Coutinho, é importante destacar o esforço que o jogador tem feito para continuar no Vasco. Ele poderia muito bem buscar outros caminhos, aceitar propostas de mercados como o árabe, norte-americano, ou até mesmo voltar para clubes médios na Europa. Mas a escolha de seguir no Brasil, mais precisamente no Vasco, mostra um comprometimento que não pode ser ignorado. Coutinho tem laços afetivos com o clube, foi formado aqui, conhece a torcida, sabe o tamanho do gigante da colina. E quando um jogador desse calibre escolhe ficar mesmo com todos os percalços, isso precisa ser valorizado. Agora cabe ao clube encontrar uma solução junto ao Aston Villa. Porque se essa situação se arrastar por mais tempo, o risco de perder o jogador para outra equipe aumenta. O torcedor está inquieto e com razão. A janela está aberta, os rivais estão se reforçando e o Vasco precisa ser ágil. Não basta só vontade, tem que transformar as intenções em contratações concretas. A chegada de Thiago Mendes, por exemplo, pode ser um ótimo indicativo de que a diretoria está conseguindo atrair nomes de peso. Mas não pode parar por aí. O elenco precisa de equilíbrio, de alternativas no banco de jogadores que entrem e mudem o jogo. A temporada ainda promete ser longa e desgastante, com Sul-Americana, Brasileirão e tudo mais. E com as lesões que costumam aparecer, não dá para contar só com 11 titulares. É preciso profundidade, é preciso pensar no grupo como um todo. E falando em grupo, a volta de jogadores lesionados também pode ser um ponto de virada para esse segundo semestre. Alguns atletas importantes estão em processo de transição física e devem estar à disposição em breve. Isso pode ajudar a dar mais opções para Diniz, que em vários momentos precisou improvisar por falta de peças. Mas mesmo com os retornos, o torcedor sabe que ainda falta. Principalmente no setor ofensivo, onde o Vasco carece de um camisa 9 com presença diária, aquele jogador que impõe respeito e que obriga a defesa adversária a recuar. No mercado não há ainda nomes concretos sendo ventilados com força para essa posição, mas é consenso que a busca por um centroavante está em pauta. E não é de hoje. Desde o início do ano, a diretoria vem tentando achar esse nome ideal, mas a dificuldade de encontrar um jogador disponível com custo acessível e que se encaixe no perfil do clube tem sido grande. Ainda assim, a esperança de que nesta janela algo possa acontecer. O torcedor, como sempre, está de olho em cada movimento, cada pista nas redes sociais, cada conversa que aparece nos bastidores. A expectativa é grande. E é por isso que, mais do que nunca, a comunicação entre clube e torcida precisa estar alinhada. Transparência, sinceridade e clareza nos objetivos são essenciais para manter o torcedor ao lado do time. Porque a verdade é que o vascaíno nunca abandona. Pode estar insatisfeito, pode criticar, pode cobrar, mas vai continuar ali apoiando, empurrando, sonhando. E quando o clube mostra que está tentando, que está correndo atrás, que está fazendo o possível dentro das suas condições, o torcedor entende e abraça. Por isso, todo esse processo de reconstrução do Vasco precisa ser feito com responsabilidade. Sem prometer mundos e fundos, mas com firmeza, com planejamento, com foco no longo prazo.
Por que o torcedor cansou de soluções mágicas de promessas que não se cumprem? O que ele quer ver é um projeto sendo executado, uma ideia clara de onde se quer chegar. E com as peças certas, com os reforços pontuais e com a base sendo tratada com seriedade, esse caminho pode ser trilhado com solidez. É por isso que a cobrança em cima do Sub-20 é tão forte. Não é apenas por uma derrota num campeonato. É porque o torcedor vê ali o futuro do clube. E quando um elenco cheio de promessas não consegue mostrar em campo o que se espera dele, o alerta acende. O trabalho precisa evoluir. Porque esses meninos são ativos importantes, podem render dentro de campo e também fora financeiramente. Mas para isso precisam ser bem lapidados. O talento existe, o que falta é organização, é comando, é uma filosofia de jogo que prepare esses jovens para o profissional. E aí entra a importância de ter uma base forte e conectada com o time de cima. O modelo ideal é aquele em que o jogador do Sub-20 sobe já sabendo o que vai encontrar, entendendo o sistema de jogo, as ideias do treinador principal. Isso exige integração, diálogo entre as comissões e um trabalho contínuo. Algo que o Vasco precisa implementar com mais consistência. Porque com o talento que tem ali dá para formar um time competitivo sem precisar buscar todas as soluções do mercado. A semana segue movimentada e o vascaíno precisa estar atento. Pode ter reforço pintando a qualquer momento, novidades no caso Coutinho, movimentações na base e mudanças no elenco. O momento é de decisões importantes e o que for feito agora vai impactar diretamente no que o Vasco pode conquistar até dezembro. A Sul-Americana é um caminho possível, o Brasileirão ainda pode reservar boas surpresas e a reconstrução do clube está em andamento. Não é fácil, não é rápido, mas se for feito com seriedade pode levar o gigante de volta ao seu lugar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O burburinho que circula nos bastidores de São Januário nas últimas semanas pode mudar os rumos do futebol brasileiro. Segundo fontes próximas à diretoria do Vasco da Gama, o clube carioca estaria nos ajustes finais para anunciar uma inédita parceria com um poderoso fundo de investimento árabe, capaz de injetar bilhões na estrutura da SAF Cruz-Maltina. A movimentação já gera expectativa entre os torcedores, que sonham com um Vasco competitivo novamente no cenário nacional e até continental. A informação, ainda não confirmada oficialmente, dá conta de que o aporte financeiro seria o maior da história do clube, e possivelmente um dos maiores já registrados entre clubes brasileiros. O acordo envolveria cifras astronômicas e incluiria não apenas reforços para o elenco, mas também investimentos em infraestrutura, categorias de base e internacionalização da marca. O rumor ganhou força após dirigentes vascaínos serem vistos em encontros discretos com representantes do mercado financeiro do Oriente Médio. Apesar do silêncio nos canais oficiais do clube, alguns conselheiros já comentam reservadamente sobre a possibilidade de um orçamento recorde para 2025. O negócio, se confirmado, deixaria o Vasco entre os protagonistas do mercado de transferências e pode alterar a dinâmica de forças do futebol nacional, tradicionalmente dominado por clubes como Flamengo e Palmeiras. Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que a entrada de capital estrangeiro em larga escala tem se tornado uma tendência no futebol moderno, e que o Vasco, com sua torcida massiva e localização estratégica, seria um alvo atraente para investidores que buscam visibilidade global. Internamente, o clima é de cautela, mas otimista. Há quem diga que nomes de peso do futebol europeu já teriam sido sondados. O torcedor vascaíno, experiente em emoções fortes, agora aguarda com ansiedade os próximos capítulos dessa possível reviravolta. Se os rumores se confirmarem, a colina histórica pode estar prestes a viver uma nova era, com ambições à altura de sua tradição centenária. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.